Feche os olhos, Pai, no nome de Jesus. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Queremos bendizer a Ti, ó Deus eterno, Deus vivo. Em Teu nome, Senhor, por estarmos presentes aqui, pela Sua presença, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. O Seu amor, Deus amado, nos envolve. Tua graça, Senhor, nos inunda todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aluno, a nossa vida, nós que estamos reunidos aqui, aqueles que ainda estão para vir, Pai, o Vitor que vai viajar, em nome de Jesus, ó Pai eterno, possamos a cada dia crescer em graça, crescer em conhecimento do Senhor, da Tua palavra e da nova vida que recebemos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, repreende todo mal, toda retaliação, toda barreira, quebra toda barreira, rompe, no nome de Jesus, para a Sua glória. Que essa aula seja uma aula abençoada, que esta uma hora seja uma hora repleta de bênção, de unção e de poder do Senhor no nosso meio, na nossa vida, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Alguém tem alguma dúvida a respeito do batismo que porventura não foi esclarecida dentro do que nós começamos a aprender das aulas passadas? Talvez alguém ficou com uma certa dúvida e queira tirar essa dúvida. Tem alguém? Não? Amém? Está bem esclarecido? O que é o batismo? Alguém se lembra? Eu, nas outras aulas, essa é a primeira, então eu não sei o que foi falado nas outras aulas. Tá. O que você entende por batismo, Cíntia? Para você, o que é o batismo? No seu entendimento. No seu entendimento. Meu entendimento, nossa. O batismo é como você, tipo, nascendo de novo, assim, né? O meu entendimento, você renascendo de novo, você seguindo a doutrina, né, em Cristo, assim, da igreja, é mais ou menos isso, eu não vou saber. Novo nascimento, né? Isso. Fernando, o que é o batismo para você? É a mesma coisa que ela falou, mas um selo com Deus. Como? Um selamento com Deus. É um? Selamento. Selo. Luana, É nascer de novo, né? nascer de novo. Ana Clara, É a mesma coisa. alguma coisa? Eu acho que é deixar o pecado morrer para seguir no caminho certo, né? Justamente. Então, todos estão corretos. A Suzy complementou o que eu queria ouvir. Sim. Nascer de novo. Para nascer de novo, precisa morrer. Exatamente. Se não houver morte, não há ressurreição. Né? Ninguém ressuscita vivo. Né? Então, precisa antes morrer, e é justamente isso. O batismo é a morte. É o sepultamento. Pastor, então quer dizer que eu vou morrer lá? Não, vai morrer o velho homem, né? Quando nós deitamos na água, nós estamos sendo sepultados. Aquele velho homem, aquelas velhas práticas, aquele velho costume, né? Aquela velha vida de sofrimento, aquela velha herança do pecado é sacrificada, é sepultada ali na água, né? E quando a gente levanta, é a ressurreição, ou seja, um novo nascimento. É o nascimento de um novo ser, de uma nova criatura, né? Então, ali é um momento de morte, mas também um momento de ressurreição. Só que quando ressuscita, não ressuscita o mesmo, visto que Jesus, ele morreu na cruz. E quando ele ressuscitou na mesma aparência, mas ele já não era mais, já não estava mais naquele corpo, já não estava mais, agora ele ressuscitou, ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Hoje ele é o leão, não mais o cordeiro. Então, visto que ressuscitaremos, vocês vão ressuscitar, né, diferente do que vocês eram antes. Pastor, então quer dizer que vai ser automaticamente eu vou mudar? Não, vai exigir o esforço de vocês. E esse esforço ele é acompanhado de
de perseverança, ele vem através da perseverança. O esforçar quer dizer perseverar. Primeira perseverança que nós precisamos ter é vir ao culto. Salmo 133 diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, que é semelhante ao óleo, né, de unção que corre sobre a barba de Arão, ou seja, está falando que o Senhor se agrada, é bom, o Senhor se alegra, e a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos sozinhos, nós vamos entender bem essa posição de estarmos unidos. Quando nós estamos sozinhos, visto que nós somos uma igreja formada em um corpo, se nós unidos formamos um corpo, sozinhos nós somos um dedo, não um membro. Pode ser um dedo, pode ser uma orelha, pode ser um nariz, pode ser um pé, pode ser o pescoço, mas enfim, um membro. O corpo é constituído de vários membros. A união desses membros forma-se o corpo, constitui-se o corpo. A igreja é o corpo e cada pessoa é um membro desse corpo. Então, quando todos os membros se unem, um fortalece o outro, um edifica o outro. A boca, o alimento vai pela boca, mas quem leva o alimento até a boca? As mãos. As mãos, né? Quem leva a pessoa a fazer o alimento, que vai buscar uma coisa e a outra? Os pés, as pernas, né? Os olhos enxergam, né? O corpo, a mão tem um movimento, mas quem coordena esses movimentos? O cérebro. Então, tudo no nosso corpo, todos os movimentos do nosso corpo são coordenados pelo cérebro. Então, quer dizer, tudo está em pleno funcionamento, está tudo ligado. Se eu cortar o dedo do corpo, o que vai acontecer? O cérebro vai sentir a dor também. Eu vou sentir dor, mas e o dedo? O que vai acontecer com ele? Vai ficar pequeno, diferente. O dedo vai morrer. Ele vai perder o sentido se ele estiver fora do corpo. Sim. Não é verdade? Se eu cortar a mão, se eu cortar o braço, qualquer membro, se eu tirar ele do corpo, ele perde o movimento, ele perde o sentido. E se demorar muito, ele não recupera mais. Isso já tem a ver com o batismo, né? A igreja, indo à igreja. Essa é a perseverança. Por quê? O que o inimigo luta para fazer com aquele que aceitou o batismo, com aquele que aceitou a Jesus, que agora é parte do corpo? Ele quer cortar o membro fora. Sim. Ele sabe que se ele corta o membro fora do corpo, o membro não tem mais, não está mais ativo, o membro não representa nenhum perigo para ele, né? Então toda a luta do inimigo é para que a pessoa esteja fora do corpo. Nós somos também considerados como ovelhas, e visto que o lobo, o leão, o predador, ele observa ali a manada, e ele observa um que está meio afastado da manada. Ele não vai atacando de uma vez, mas ele vai observar a manada. E quando ele percebe que tem uma ovelha, um novilho, um cordeiro mais afastado, ele percebe que aquele animal está com problema com os demais, né? Ou ele está machucado, ele está ferido, mas isso quer dizer que ele está meio afastado, ele está andando diferente dos outros. Então isso está fazendo com que ele fique meio afastado. Então aquele que está meio afastado dos outros, ele se torna uma presa fácil para o lobo, uma presa fácil para o leão. Então tudo que o adversário, o inimigo, que é Satanás, que são os demônios, eles vão lutar para afastar o membro do corpo. Porque estando afastado, ele se torna uma presa fácil, e ele vem e corta de vez. Quando ele corta de vez, perde o sentido para ele. O corpo para ele perde o sentido, por quê? Porque ele atrofia, né?
Aí ele cauteriza com tudo isso, esse atrofiamento do membro fora do corpo, ele está simbolizado na cauterização da mente. A mente cauterizada, a palavra já bate, não entra mais, não entende mais a palavra. A palavra passa a ser uma coisa sem sentido, né? Quando o membro já está atrofiado do corpo, nada com relação ao mundo espiritual, às coisas de Deus, para ele não faz mais sentido. Por quê? Porque a sua mente foi atrofiada, é como se tivesse tampado a sua mente para que as coisas de Deus não entrassem, para que ele não entendesse mais as coisas de Deus. Então ele só vai entender aquilo que é lá de fora. A vida dele passa a ser uma vida do cotidiano lá de fora, das coisas carnais, e ele esquece das coisas espirituais. Ele começa a pensar, não tem nada a ver esse negócio de igreja, não tem nada a ver esse negócio de oração, não tem, isso aí é coisa... Ele vai imaginando, o inimigo vai colocando coisas e coisas e coisas. Por quê? Porque ele está atrofiando, um membro atrofiado. Então, o primeiro ato de perseverança é estar sempre em conjunto. A presença nos cultos é algo essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Por quê? Porque nós só sobrevivemos espiritualmente por meio da fé. E a fé só vem por ouvir. E o ouvir pela palavra. Então, cada vez que nós viemos no culto e ouvimos a palavra, nós edificamos a nossa fé. É como se nós fôssemos uma bateria e a palavra é a recarga da bateria. E a gente vem em culto e recarrega as nossas forças espirituais. Se a bateria ela perde totalmente a carga, ela não recarrega mais. Mas se ela tiver um pouquinho de carga, colocou no carregador, um certo tempo ela recarrega novamente. Se nós deixarmos passar o tempo e os dias sem estar presente no culto, nós vamos ficar com essa bateria descarregada. Aí não vamos conseguir segurar a carga mais, né? E o inimigo sempre luta com isso, um desânimo hoje, uma coisinha amanhã, outra coisinha depois de amanhã, e parece que vai, mas domingo eu vou, aí chega domingo aparece outra coisa, na terça-feira outra coisa. Quando a pessoa pensa, ela fala, nossa, já faz um mês que eu não vou na igreja, sabe que eu não estou com um pouco de vontade de ir na igreja? E aí o inimigo vai só, é isso aí, vai só lançando, vai só, né, tentando dominar a pessoa. Então é extremamente importante nós estarmos aqui, principalmente domingo. Por que domingo? Os outros cultos não são importantes? Sim, são muito importantes. Mas talvez alguém trabalhe, né, durante a semana, o horário não dá, mas domingo é um dia que, verão, a gente não deve perder um culto de domingo por nada. Por quê? Porque o culto de domingo é o culto da primícia, é o primeiro dia da semana. E esse é o dia de nós entregarmos tudo, consagrarmos, agradecermos a Deus o primeiro dia da semana. Então os outros dias estarão firmados naquele primeiro dia. Então nós já viemos domingo, já consagramos o primeiro dia, fazemos a nossa primícia diante do Senhor, porque o primeiro é do Senhor, e aí os outros dias nós vamos sobrevivendo. Talvez tenha trabalhe a semana, não consiga vir no culto, no outro domingo, então vai ter carga suficiente, né, para reabastecer e continuar de pé. A nossa luta, a nossa luta de perseverança, nossa caminhada, ela não é uma corrida. Nós não temos que pensar, eu vou chegar primeiro, eu vou chegar na frente, não. A nossa caminhada, ela é uma questão de resistência. Não importa se eu vou chegar primeiro, por segundo, por terceiro, importa é que eu vou conseguir chegar. Esse que é o importante. Então, a resistência é diferente da velocidade, né? O velocista, ele corre 100 metros, pronto, parou. A resistência, ele vai em um passo mais lento, só que ele anda 20, 30, 40, 50 quilômetros. Então, por mais que ele vá mais devagar, só que ele vai mais longe. Então, a questão na vida espiritual é resistência. É isso que Tiago fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então essa é a questão da resistência. Perseverança, né? Vamos lá para o ponto principal da nossa aula, que na verdade vai ser o que nós vamos começar hoje, né?
estamos baseando no versículo 16 de Marcos, capítulo 16, né, que vai nos dizer acerca do batismo. O nome do nosso, o tema, a Cíntia que não esteve aqui as primeiras aulas, o nosso estudo é batismo nas águas. Por que precisamos dele? É um questionamento que muitos talvez tenham. Por que batizar? Para que batizar? O que significa batismo? Então, o nosso estudo aqui é um esclarecimento a respeito do batismo. E por que nós precisamos do batismo? Diz que já foi dito que é morte e ressurreição. Marcos o quê? 16. Achou? Pronto. Pode ler? Pode ver? Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, ou aquele que não crê, será condenado. Então, esse é o mandamento de Jesus aos discípulos, a ordenança de Jesus aos discípulos está no versículo 15, e a ordenança de Jesus ao receptor da palavra que ele ordenou que os discípulos levassem está no versículo 16, né? A responsabilidade do discípulo, daquele que já é discípulo de Jesus, está no versículo 15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma responsabilidade daquele que já é um discípulo de Jesus, daquele que já aceitou Jesus, aquele que já recebeu o batismo nas águas. Agora ele tem uma responsabilidade, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não está falando prega só para os índios, prega só para os chilenos, prega só para os haitianos. Não, ele está falando a toda criatura, sem distinção de raça, cor, sem distinção de classe social, sem distinção de nada. Enfim, toda criatura. Por que ele fala toda criatura? Pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque antes da pessoa receber o batismo nas águas, ela é uma criatura de Deus, obra da criação de Deus. Todo mundo fala assim, nós todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Nem todos somos filhos de Deus. Por quê? Em João capítulo, nós lemos João capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 8, se eu não estiver enganado, dá uma conferida. João capítulo 10, versículo 8. Só para dar uma conferida aí no que está sendo. Foi João 4, pastor? Foi João 4? João 10. Não, João 10 não, João 1. Perdão. No princípio era o verbo? João 1, a partir do versículo 10. Está escrito, estava no mundo, o versículo 10, né? O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, Como você? mas os seus, a partir do versículo 10. Acho que agora está no 11, né? Capítulo 1 de João. Não, aí acho que você está na Epístola de João, lá no Evangelho, lá atrás, depois de Lucas. Essa é a Epístola de João. É lá depois de Lucas, lá nos Evangelhos, no meio Depois da de Bíblia.
comecinho do Novo Testamento ali. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. É o Santo Evangelho segundo? Hã? Não é esse, né? Não. Isso aí é o Evangelho de João. É. João 1:12. João 1, 12. A partir do 10, vai dizer o que eu falei, né? Isso. Estava no mundo, veio conferência. Achou, Luana? Pode ir lá no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar Mateus no Novo Testamento. Aí, no meio da Bíblia. Encontrou o Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso, o primeiro livro é Mateus. Pode passar para frente. Marcos. Lucas, depois João. A carta de João, ele tem as epístolas, né? A Bíblia tem diferença, não? Hã? Tudo que tá num tá na outra. A Bíblia católica, ela vai, você vai encontrar mais livros, são considerados livros apócrifos, né? Uhum. O que é apócrifos? Todos os livros da Bíblia são livros considerados canônicos, foram canonizados. Canonizados foram passados por uma avaliação, né, através da revelação, de ser um livro de revelação ou ser um livro apenas histórico, né? Então, esses livros, 66 livros que nós temos na Bíblia, essa Bíblia aí, eles são livros canônicos, todos foram passados por essa avaliação e, como diz, foram aprovados como livros de revelação, de cumprimento, tem revelação de Deus, tem algo profético. Os livros apócrifos foram livros escritos que falam a respeito apenas da história. Então, você vai encontrar Macabeus, vai encontrar, acho que são 7 livros, 7 ou 9 livros a mais, que são livros apócrifos. Eles não são livros de revelação, são livros da história, do tempo, né? E esses livros eles estão na Bíblia católica, né? Na Bíblia católica, já na Bíblia, na versão João Ferreira de Almeida, que é essa versão que nós usamos, ele não vem esses livros apócrifos, né? Por quê? Porque eles preferiram deixar só os canônicos, né? Que são livros de revelação, de profecia, cumprimento de profecia, né? Que ajudam, que vão ser mais úteis para a vida no cotidiano e para a vida dos leitores. Encontrou aí? Então, no versículo 10, está dizendo aquilo que eu falei, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí no 12 vai dizer, mas a todo o quanto lhe recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos. Quer dizer que antes de receber Jesus, encaixa-se lá naquele versículo 15 de Marcos, do capítulo 16 de Marcos, que diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que não recebeu Jesus ainda, criatura de Deus, após receber, mas a todo quanto lhe recebeu. Esse que ele está falando que estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, o mundo não conheceu, é Jesus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Esses seus aí são o povo judeu. O povo judeu, lembra que nós fizemos um resumo lá da aliança de Deus com Abraão, e o povo judeu foi um povo separado como exemplo para as nações de uma fé monoteísta, né? E uma aliança de Deus feita a Abraão, que estende-se até o povo judeu. Jesus veio para ser rei
dos judeus, veio para o que era seus, os judeus. Os judeus não recebeu, o judeu rejeitou Jesus. Mas porque o judeu o rejeitou, né? Deus então abriu, na verdade era o plano de Deus, né? Que todos pudessem alcançar a salvação. Era para o povo judeu serem os primeiros a entender-se que Jesus é o Filho de Deus. Mas, no entanto, o seu autoconhecimento e a sua pouca humildade os fizeram rejeitar o Filho de Deus que eles tanto esperam até hoje. Mas a todo quanto lhe recebeu, isso quer dizer, todo quanto lhe recebeu, quer dizer, gentios, né? Quem não é considerado judeu são considerados gentios. Nós, por exemplo, somos considerados gentios, porque não somos de raça, nativos, nascidos em Israel, e nem somos, não temos descendência judaica, né? Então nós somos gentios, somos um povo de outra nação, somos brasileiros, somos considerados gentios nesse plano do Antigo Testamento. Mas agora em Jesus nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Nós já não somos mais criatura de Deus através do batismo. Morreu a criatura, nasceu uma criança, um filho de Deus. Entendeu? O sepultamento de uma criatura e foi o nascimento de um filho. Então, quer dizer, quanto à criatura, ela pode ser, vamos lá, obra da criação. Para a mulher é mais fácil para o entendimento, por exemplo, uma mulher cria um vestido. Ela cria um vestido. Vou inventar um vestido, ela inventa um vestido, e aí o que ela faz com o vestido? Ela usa aquele vestido, ela também pode dar para alguém, aquele vestido também ela pode vender, né? Se ela quiser. Por quê? Porque é uma obra, por mais que seja uma obra da criação dela, não é algo que veio de dentro dela, não é algo que tenha o seu DNA, embora tenha a sua ideia, mas não tem o seu DNA. Ou seja, Deus criou o homem, mas o homem não tinha o DNA de Deus? Sim, até que Adão cometeu o pecado. E aí Adão passou a ser herdeiro. Aí toda a humanidade, por causa de Adão, passou a herdar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Então todo homem passou a herdar o salário do pecado, a morte. E essa morte, ela não quer dizer se deitar no sono. A morte eterna, a separação de Deus. Então, esse salário foi pago a toda a humanidade. Foi a herança de um salário que Adão recebeu, todos os homens também, descendentes do pecado, receberam também essa herança sobre si. Mas quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então nós deixamos de ser essa criatura que tinha herança do pecado, passamos a ser filho de Deus. Agora, uma criação, a gente pode vender, a gente pode doar, mas um filho não. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, quer dizer, Deus não é plano de Deus nos destruir. Mas uma criação, a gente, mulher pode pegar o vestido, já enjoei desse vestido, rasga ele. Agora um filho, a mulher não faz isso, não é verdade? Por quê? Porque existe um amor muito grande por ele. É algo que é sangue do seu sangue, é seu DNA, é sua característica, é uma vida que foi gerada nela, né? Então nenhuma mulher vai fazer isso, né? Na sua sã consciência. Então Deus não vai destruir um filho dele, né? Então todo aquele que recebe Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus. Jesus foi o primogênito, ele é hoje o primogênito, ele era o unigênito do Pai, ele era o único filho que desde que Adão foi criado, enfim, Adão sempre foi criatura de Deus. Não era um filho de Deus. Jesus era o único filho que Deus tinha. O
Deus Criador, Jesus, único, ninguém mais. Noé não era, ninguém. Jesus veio, se fez homem, o único Filho de Deus veio na terra, se fez homem, e aí ele deu o direito de todo aquele que o receber como Filho de Deus, como resgatador, como Salvador, né? E aceitar a sua palavra, a sua vida, se tornar um filho de Deus. Então ele passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que era único passa a ser o primeiro dentre muitos outros. Ou seja, agora nós nos tornamos filhos de Deus juntamente com Jesus. Então, aonde Jesus está, nós também estaremos como filho de Deus. Claro que ele além de ele ser o nosso resgatador, Jesus, ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque o primogênito, ele tem autoridade sobre os outros irmãos. A nossa cultura não tem tanto isso. Nossa cultura, mas na cultura antiga, judaica, na cultura, o primogênito, o filho mais velho, ele sempre teve autoridade entre os irmãos. Então, Jesus é o nosso Senhor. Por quê? Porque ele nos deu, ele é o nosso irmão mais velho, aquele que cuida bem dos seus mais novos, né? Então, quem tem um monte de irmão, eu fui criado no meio de 8. Então, a gente tem essa experiência dos mais velhos sempre cuidarem dos mais novos, né? A gente passa por essa experiência. E Jesus é esse que se preocupou com cada um. Olha, eu quero que eles se tornem meus irmãos. Eu não posso ver eles sofrendo um pecado, eles não conhecem a Deus, vivem nas trevas, né? Mas eu quero que eles sejam meus irmãos. Então, mas o que eu devo fazer? Eu vou derramar meu sangue, eu vou me tornar homem, eu vou deixar a posição de Deus, porque o Filho de Deus é Deus, né? Deixar minha posição aqui no trono de glória, vou me tornar um homem como eles, vou pagar o preço que eles têm que pagar para voltarem em comunhão com o Pai. Eu vou pagar o preço que eles têm que pagar, porque eles nunca vão conseguir pagar vivendo nessas trevas, porque quem está nas trevas nada enxerga. Como que o homem vai enxergar que existe um preço que ele tem que pagar? Como que o homem vai entender que há uma condenação sobre ele? Ninguém que está lá no presídio, ele vai aceitar, não, eu fiz errado, eu tenho que pagar. Ele fala, não, estou aqui, eu sou mais um. Não é assim? Não é verdade? Ele fala, não, eu sou mais um aqui. Quer dizer, mais um que vai falar que não fez nada, mais um que vai dizer que não cometeu nada, que foi pego enganado. Então, sempre é a mesma história. Porque aquele que tem sobre si a condenação, ele